Unidade 14. Equação e inequação modular. Então, a ideia de módulo é aquela barra ali, tá? Fica um número entre duas barras. Que no caso o módulo de 3 seria 3, o módulo de menos 3 seria 3. Já explico isso direitinho. Vocês já viram isso provavelmente em física, vocês já viram um pouco lá no primeiro ano e também às vezes cai em alguns exercícios por aí. Então a ideia de módulo é uma ideia de distância. Então se aqui eu tenho ponto 0 e aqui eu tenho 3, quando eu falo qual é o módulo de 3, eu estou pensando na distância que vai da origem até o 3. Então o módulo de 3 é 3. Agora se eu pego menos 3, então o módulo de menos 3 também vai ser 3. Porque a ideia é uma ideia de distância. Do 0 até o menos 3 tem uma distância de 3. Então, o módulo faz o que? Deixar as coisas positivas. Então, de modo geral, a regra vai ser o seguinte. Módulo de x ele vai ser igual a x se x for maior ou igual a zero. Vai ser menos x se x for menor que zero. Então, eu já explico aqui, ó, o seguinte. Então, vamos pegar até esse próprio exemplo aqui, ó. O que ele está falando? Se o valor de dentro for positivo, na hora de você resolver o módulo, ele vai ser igual a x. Então, aqui seria igual o próprio 3. Isso quando? Quando o x é positivo ou igual a zero. Agora, quando o x é negativo, então aqui ele está falando que o x é menor que zero. Quando o x é negativo, quando você sai do módulo, você precisa colocar um menos aqui fora. Por quê? Ó? Nesse caso aqui, ó, o x é negativo. Então, para deixar o valor positivo, eu preciso colocar um menos primeiro e sair com o valor que está lá dentro. Que aí eu vou deixar ele positivo. Tá certo? É claro, quando tem valor, quando tem só o valor, tá? Menos 4. Aí fica fácil, você costuma colocar só 4. Você sabe que ele vai ficar positivo no final. Então, mas na prática, o que está acontecendo? Esse menos 4, por ser negativo, então sempre sai com menos e você copia o que está dentro. Aí por isso que dá 4 positivo. Isso vai fazer diferença quando? Quando for letras. Então, quando dentro do módulo tiver letras, o que pode acontecer? Ou ele sai sem inverter o sinal, ou ele vai sair invertendo o sinal. Porque eu não sei o que está lá dentro. Se lá dentro for positivo, se x mais 2 for positivo, ele sai sem inverter o sinal. Se x mais 2 for negativo, ele sai invertendo o sinal dos dois para poder deixar positivo. Tá? Então, essa é a ideia. Vamos ver aqui duas propriedades. Existem outras aí, mas as principais seriam essas duas. Então, o módulo de A vezes B é igual ao módulo de A vezes módulo de B. Então, dando um exemplo aqui, ó, 2 vezes 3 é a mesma coisa que módulo de 2 vezes módulo de 3 separado. Tá? Que, dependendo disso, os dois dariam 6. Na divisão também, você pode separar. Então, se você tem 4 sobre 2 em módulo, você pode deixar módulo de 4 sobre módulo de 2, que daria 4 sobre 2, que é 2. E agora vamos ver a parte gráfica, o que o módulo faz com o gráfico. Então aqui eu vou dar um exemplo, tá? Eu tenho y é igual a módulo de x mais 2. Primeiro, a gente vai pegar só o x mais 2. Então, esquece o módulo, vamos pensar só x mais 2, y é igual a x mais 2. Para montar esse gráfico, eu já montei aqui, mas eu vou só explicar aqui como é que você montaria o gráfico. Então, primeiro, por ser uma reta, você precisa de 2 pontos. Tá? Isso é uma equação do primeiro grau, você precisa de 2 pontos. Coloca os 2 pontos principais, quando o x é 0 e quando o y é 0. Então, se o x for 0, então se eu colocar 0 aqui,
vai sobrar 2. E se o y for 0, então vai ficar y é igual a x mais 2. Então, x é igual a menos 2. Então, assim, eu sei que aqui vai dar menos 2. Então, o ponto deu 0 e 2 e menos 2 e 0. E é exatamente o que tem aqui, ó. Ponto menos 2 e 0 e 0 e 2. Foi daí que surgiu o gráfico aqui. Vou desenhar até de azul aqui para não confundir. Isso é sem o módulo. Agora, se eu coloco o módulo aqui, ó, colocando o módulo, o que ele faz? Lembrando que o módulo ele não deixa os valores negativos. Então, por isso que, olha o gráfico como ficou, na verdade. O gráfico é esse daqui, ó. Módulo de x mais 2. Porque todo o pedaço que eu tinha negativo, ele rebateu por positivo. Então, aqui, ó, é isso que aconteceu. O gráfico, sem o módulo, o gráfico fazia isso. Mas o que acontece? O módulo deixa as coisas positivas. Então, essa linha aqui, ela veio parar para cá. Então, ela vai rebater para a parte de cima, que quando tá, se dentro está negativo, o que ele faz? O módulo, ele transforma em positivo. Então, é basicamente isso que aconteceu. O gráfico só de x mais 2 seria isso. Aí, quando eu coloco o módulo nele, essa parte aqui, ó, que era negativa, ela rebate e vira positivo. Então, o gráfico do módulo de x mais 2 é esse gráfico aqui, ó. E aqui, ó, então, só para dar um exemplo aqui, ó, então aqui tem o x mais 2, que é o módulo, que é o gráfico que eu já desenhei isso aqui no slide anterior. O que acontece? Se eu colocar menos 4 do lado da minha função, então a gente tinha x módulo de x mais 2. Se eu coloco menos 4, o que vai acontecer com o gráfico? O gráfico vai fazer o quê? Ele vai descer 4. Então, ele desceu 1, 2, 3, 4. Então, todos os valores desceram 4. Ó. 1, 2, 3, 4. E assim por diante. Todos eles descem 4. 1, 2, 3, 4. E o gráfico, então, ele se desloca para baixo. Agora, quando eu coloquei aqui mais 3, então eu teria módulo de x mais 2 mais 3. O que vai acontecer com o gráfico? Ele vai deslocar 3 para cima. Então, 1, 2, 3. Então, esse ponto aqui vem parar aqui. A mesma coisa aqui, ó. Esse ponto aqui sobe 3. 1, 2, 3. E todos os pontos sobem 3. E assim por diante. Vamos pegar aqui uma função do segundo grau. Então, primeiro, tá? Essa é a função que eu vou desenhar. Agora, primeiro, imagina que não tem um módulo. Então, não teria esse pedaço aqui, ó. Tá? Vamos deixar sem esse pedaço por enquanto. Se eu fosse desenhar sem aquele pedaço, sem o módulo, o gráfico ficaria dessa forma aqui, que é o gráfico verde. Tá? O nosso gráfico verde é o gráfico que representa a nossa parábola. Então, no caso, como é que eu fiz isso? Tá? Como é que você faria? Primeiro, descobre as raízes. 2 e menos 1. Foi exatamente aqui, tá? Fazendo Bhaskara ou soma em produto. Depois tem o x do vértice e y do vértice, que deu menos meio, menos 2,25. Então, se você pegar meio menos 2,25, bateria aqui. E a gente sabe também, pela nossa função, que o gráfico vai cortar o eixo y sempre no C. Quer dizer, esse valor aqui. Aí, traçaria uma reta para montar o gráfico. Tá? Então, foi basicamente isso que aconteceu. Agora, quando eu coloco o módulo, vou só apagar aqui para não ficar poluído. Agora, quando eu coloquei o módulo, então se eu jogar um módulo aqui na minha função, então a função vai virar essa daqui. Então, o que vai acontecer? Tudo que tinha aqui embaixo, por você ter colocado o módulo, tudo que estava negativo, ele se transforma o quê? No positivo. Por isso que ele refletiu lá para cima. Então,
de modo geral, olhando aqui para esse gráfico junto, o que aconteceu? Essa parte verde, ele rebate, porque ele está negativo, já que está em módulo, o módulo deixa as coisas positivas, ele rebateria para cima. Então o gráfico ficaria só o vermelho aí, tá? O gráfico do módulo. Dando aqui outros exemplos aqui, tá? Eu peguei aqui a nossa função, que é exatamente a que estava aqui, tá? No slide passado. Então, pegando aqui, ó, o que acontece? O vermelho é sem colocar nada do lado do módulo. Agora, se eu acrescentar mais 3, o que vai acontecer? Ele vai exatamente subir 3. Então, todos os pontos ele vai subir 3. Então, aqui, ó, aqui era 2, sobe 3. 1, 2, 3. Pode ver que ficou lá em cima. Aqui era 0. O y era 0, sobe 3. 1, 2, 3. Então, tudo subiu 3. E quando eu botei aqui menos 2, então quando eu peguei o gráfico e coloquei menos 2, o que vai acontecer? Vai descer, todos os pontos descem 2 valores no y. Então, 1, 2, desce 2. 1, 2, desce 2. Que estava no 0, 1, 2, desce 2. Então, todo mundo desce 2. Ele faz um deslocamento, então, quando eu somo, ele vai deslocar para cima. Quando eu subtraio, ele desloca para baixo. Vamos ver aqui alguns exemplos. Então, resolva. Então, lembrando que o que o módulo faz, deixa as coisas positivas. Então, no item A, módulo de menos 39 seria a mesma coisa que menos 39, que é igual a mais 39. Então, ele vai deixar positivo. Eu coloquei esse menos de propósito para vocês se acostumarem, tá? Quando vir equações. Então, na verdade, eu tenho sempre o menos lá fora, que troca o sinal e vira positivo. Módulo de 51. É 51. Já está positivo, vai ficar positivo. Módulo de 0. 0. Agora, o módulo disso daqui, eu vou ter que avaliar. Então, vamos colocar aqui separado, ó, D. Raiz de 3 menos 1. Então, quanto vai ser o módulo dele? Raiz de 3 eu sei que é aproximadamente 1,7. Menos 1 daria 0,7. Então, aqui dentro é um valor o quê? Positivo. Então, se é positivo, ele sai sem inverter o sinal. Então, seria esse valor aqui. No item E, 3 menos π. Então, primeiro eu tenho que descobrir se lá dentro é positivo ou negativo. Então, 3 menos π é 3,14 aproximadamente. Então, aqui daria menos 0,14. Aproximadamente, claro. Então, esse valor que está aqui é o que? Negativo. Se é negativo, ele sai sempre invertendo o sinal. Então, seria como menos para inverter o sinal. Então, se eu inverter o sinal, vai ficar menos 3 mais π. Então, essa seria a nossa resposta. Agora, vamos para o F. 2 menos 3 menos raiz de 10. Módulo e módulo de novo. Então, se a gente pegar a raiz de 10, ele é aproximadamente 3,16. Então, raiz de 10 é 3,16. Então, se eu faço 3 menos 3,16, vai dar o que? Um valor negativo. Então, se é negativo, quando eu tirar esse módulo aqui, vai inverter o sinal de todo mundo. Então, vai sair como menos 3 mais raiz de 10. Invertir o sinal de todo mundo. Aí, o que vai sobrar? 2. Aí, esse sinal já estava aqui. É exatamente esse. Vou distribuir o sinal. Então, mais 3 menos raiz de 10. Aqui vai ficar 5 menos raiz de 10. Raiz de 10 a gente sabe que é aproximadamente 3,16. Então, se eu faço 5 menos 3,16, eu sei que isso vai dar o quê? Positivo. Se é positivo, quando ele sai do módulo, ele sai sem inverter o sinal. Então, essa é a nossa resposta.
Exemplo 2. Simplifica as expressões em cada um dos casos abaixo. Então, o primeiro passo que você vai ter que fazer, vou só copiar aqui o item A. Então, no item A, copiando aqui. Primeiro passo, a gente vai ter que fazer o estudo do sinal. Então, aqui, se x for menor que 3. Então, fazendo o estudo do sinal, o que você vai fazer? Você vai pegar lá o 2x menos 6 igual a 0. Acha a raiz. Então, vai ficar 2x igual a 6, x igual a 3. Agora, você vai fazer aquele o quê? O estudo do sinal. Coloca a raiz. Aqui vai ser uma reta, porque é do tipo ax mais b. E o a é positivo, então é crescente. Quando é crescente, o que você sabe? Que aqui é positivo e aqui é negativo. E quando for 3, eu sei que vai dar 0. A gente vai fazer a mesma coisa com x mais 3. Então, x mais 3 primeiro é igual a 0, x é igual a menos 3. Faz um rascunho aqui, menos 3. O a aqui é positivo, então vai ser uma reta crescente também. Coloco os sinais. Para cá é positivo, para cá é negativo. E eu sei que no ponto menos 3 eu sei que vai dar 0. Agora resolvendo, então o que você sabe? Ele está falando que o x é o quê? Menor que menos 3. Então, nesse primeiro pedaço aqui, ó, se x for menor que menos 3, ele vai ser positivo ou negativo? Então, no caso, vai ser o quê? Negativo. Então, aqui eu sei que vai ser um sinal de menos. Aqui dentro vai ser menos. Agora, no outro caso aqui, no segundo, x mais 3. Se for menor que menos 3, qual é o problema aqui? Ó? Se for menor que menos 3, ele pode ser tanto positivo até um certo período, e depois que for menor que menos 3, ele vai ser negativo. Então aqui tem um problema. Então o que a gente vai ter que fazer? Dividir em duas etapas. Então, só para reforçar aqui, ó, o que está acontecendo? O problema é que menor que menos 3, ele tem dois sinais. Até um certo momento ele é positivo, que vai do 3 até o menos 3, e depois ele é o que? Negativo. Então eu vou ter que dividir aqui em duas etapas. Então uma etapa aqui eu posso considerar que o x vai estar entre menos 3 e vai ser menor que 3, porque aí a gente segue essa condição. Tem que ser sempre menor que 3. Então se o x estiver entre menos 3 e 3, eu sei que esse pedaço aqui, ó, aqui vai ser o que? Positivo. Então esse módulo eu sei que é positivo. Então no caso vai ficar, quando é negativo, na hora de sair do módulo você inverte o sinal. Então vai ficar menos 2x mais 6. Já o segundo módulo ele vai ser positivo, então não inverte o sinal. Então vai ficar x mais 3. Simplificando vai ficar menos x mais 9. Então essa é a resposta para x entre menos 3 e 3. Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma segunda etapa e considerar que o x vai ser menor que menos 3. Porque aí eu preenchi exatamente a condição que ele queria. Eu fiz tudo menor que 3, mas em duas etapas. Então, se for menor que 3, o que vai acontecer? Aqui continua sendo negativo, mas aqui agora vai ser o que? Negativo também. Por quê? Se a gente olhar aqui o estudo do sinal, quando é menor que menos 3, ele é negativo. Então vai ficar menos e menos. Então é importante aqui, vai ficar menos e menos. Então se vai ficar menos e menos, vai ter que sair invertendo o sinal. Então invertendo o sinal, e eu vou inverter o sinal do outro também. Então conclusão que vai ficar menos 3x mais 3. Então essa vai ser a nossa resposta. A gente precisa dividir em duas etapas. Item B. Vou só copiar aqui de novo. E fazendo o estudo do sinal,
Vamos só ver o que aconteceu no passado aqui, ó. O sinal vai ser igual, porque são as mesmas funções aqui que está aqui dentro, né? Então aqui eu já desenhei aqui o estudo do sinal. Então eu sei que tem que ser o quê? Maior que 3. Se é maior que 3, no primeiro eu sei que é positivo. Então isso daqui eu sei que vai ficar positivo. E se for maior que 3, eu também sei que aqui vai ser positivo. Então positivo também. Então, na hora de tirar o módulo, você não precisa mudar nenhum sinal. Tira do jeito que está lá dentro. Então, simplificando, vai ficar 3x menos 3. Então, essa é a resposta. Então, e para finalizar, a gente vai fazer o item C aqui. Mas agora, na hora de fazer o C, eu vou ter que fazer primeiro o estudo sinal de tudo. Tô fazendo do x menos 5 igual a 0, então x igual a 5. Bota lá 5. Bota a reta, vai ser crescente porque o A vale 1. Positivo, negativo e 0. Agora faz o outro, 3x menos 21 igual a 0. Então 3x é igual a 21, x igual a 7. Então tem 7 aqui. Vai ser crescente porque aqui é positivo, positivo e negativo. E no 7 é 0. E no outro é 12x menos 3x igual a 0. Vai ficar 12 é igual a 3x, x é igual a 4. Então a raiz vai ser 4. Porém, agora, toma cuidado que agora o valor que acompanha o x é negativo. Então vai ser decrescente. Então vai ser positivo para cá, negativo aqui e aqui é 0. Agora vamos resolver aqui então. Então no caso, ó, só vou copiar aqui de novo. X menos 5 mais módulo 3x menos 21 mais módulo de 12 menos 3x para x entre 4 e 5. Então, se o x está entre 4 e 5, então se a gente olhar aqui entre 4 e 5, no primeiro caso, entre 4 e 5, eu sei que ele é o quê? Negativo. Que o 4 e o 5 vai pegar aqui, ó. Então aqui eu sei que vale menos. No segundo caso, entre 4 e 5, 4 e 5 vai ficar também aqui. Então vai ser menos também. No último caso, entre 4 e 5, ele vai ser menos também, porque ele vai pegar essa parte à direita. Então o sinal é menos. Então deu tudo menos. Então na hora de resolver, na hora de tirar o módulo, então a gente tem que inverter o sinal de todo mundo porque está dando negativo. Então vai ficar menos 3x. Deixa eu deixar assim no parênteses mesmo. Mais 2, menos 12 e mais 3x. Então eu inverti o sinal de todos. Opa, aqui é 21, tá? Então resolvendo essa conta aqui, então vai ficar menos x menos 4x mais 3x, aqui cancela, sobra menos x. Aí vai ficar mais 5, mais 21, menos 12. Então vai ficar mais 14. Então essa seria a nossa resposta final aqui. Exemplo 3. Determine a solução em R nas equações ou inequações seguintes. Então nessa primeira aqui, ó, toda vez que você tiver inequação e equação, você tem que considerar ali quando é que vai ser positivo e quando é que vai ser negativo. Na equação já é mais simples, tá? É só você considerar ali que isso daqui vai ser negativo primeiro ou positivo, tanto faz, tá? Se for com negativo, você inverte o sinal de todo mundo. Então fica menos x menos 2 é igual a 3, menos x é igual a 5, então x é igual a menos 5. Agora você vai fazer o mesmo processo, mas agora considerando que vai ser positivo. Então, se isso de dentro for positivo, vai ter x mais 2 é igual a 3. Então, você sai do módulo sem inverter o sinal. Então, isso vai dar 1.
Então, solução vai ser 1 e menos 5. Essas duas são as nossas respostas. Na inequação, a gente vai ter que agora primeiro fazer o estudo do sinal. Então, fazendo o estudo do sinal, a gente tem lá x mais 2 igual a 0. Então, o que a gente vai pegar? Primeiro, a gente vai pegar o que está dentro do módulo e fazer o estudo do sinal só da parte do módulo. Então, x é igual a menos 2. Então, a gente vai ter aqui o número que acompanha o x é positivo, então vai ser crescente. Menos 2 aqui é positivo e aqui é negativo. A partir daí a gente faz, então a gente vai desenvolver o exercício. Então no caso aqui, ó, aqui é 0. Então se o x for menor que menos 2, a gente sabe que o valor vai ser o que? Negativo, menor que menos 2, tá para cá. Então na hora de sair do módulo vai sair negativo, então vai ficar menos 2 menos x maior que 3. Então menos x é maior que 5, muda o sinal de todo mundo. Então x é menor que menos 5. Agora o que precisa tomar cuidado? Então nesse caso aqui, ó, aqui não vai fazer, aqui não tem tanta importância, tá? Mas no item C sim. Então x é menor que menos 2 e x tem que ser menor que 5. É verdadeiro. Porque x é menor que menos 5, então ele já é menor que menos 2. Então não preciso fazer mais nada. Agora eu tenho que considerar que x vai ser maior ou igual a menos 2. Então, maior ou igual a menos 2. Então, uma resposta já é essa daqui. Então, quando for maior ou igual a menos 2, vai vir para o lado direito. E eu sei que é positivo. Então, se é positivo, na hora de tirar o módulo, a gente não muda o sinal. Então, o que eu estou fazendo? Só tirando o módulo aqui sem mudar o sinal. Então, x vai ser maior do que 1. Também aqui não tem problema, porque a condição é que x tinha que ser maior ou igual a menos 2 e a resposta deu x maior que 1. Então, também essa resposta é válida aqui. Então, a resposta vai ser exatamente isso daqui e isso daqui. Tá? O ideal seria colocar no conjunto de solução, né? Você faria S, x pertence aos reais, tal que x é menor que menos 5 ou x é maior do que 1. E fecharia. Então, vamos fazer o item C agora na outra página aqui. Então, C, x mais 2 menor que 3. Primeiro passo, fazer o estudo do sinal, já tinha feito ali, né? Então, para fazer o estudo do sinal, você pega o que está dentro do módulo igual a 0 e acha a raiz, que deu 2. Então, eu sei que... Opa, deu menos 2. Então, menos 2. Eu sei que a raiz vai ser menos 2. Vai ser crescente porque o número que acompanha o x é positivo. A gente tem positivo e negativo e aqui é 0. Então, eu vou ter dois estudos. Quando o x for menor que menos 2 ou quando o x for maior ou igual a menos 2. Então, quando o x for menor que menos 2, ele vai vir para cá. Então, o que está aqui dentro vai ser negativo, inverte o sinal. Fica menos x menos 2, menor que 3. Então, menos x é menor que 5, então x é maior que menos 5. Aí aqui precisa tomar cuidado, porque ele dá uma condição aqui, né? Que o x tem que ser menor que menos 2, mas o x tem que ser maior que menos 5. Então, se a gente fosse desenhar, ó, aqui tem o menos 2, a gente puxaria para cá, mas x tem que ser maior que menos 5, puxaria para cá. Então, ele não pode sair do intervalo. Então, a resposta seria nesse intervalo aqui. Então, aqui ficaria entre menos 5, x e menos 2. Essa é a nossa resposta.
Agora, o que vai acontecer? Agora a gente vai fazer para x maior ou igual a menos 2. Então, se x for maior ou igual a menos 2, a gente sabe que ele vai ser o quê? Positivo. Então, se é positivo, não precisa inverter o sinal. Então, o x é menor que 1, positivo. Então, a gente tem duas conclusões aqui. Então, primeiro eu sei que o x tinha que ser maior ou igual. Então, bolinha fechada no menos 2. Para cá. E pela nossa resposta, o x tem que ser menor que 1. Então, x menor que 1. Porém, o intervalo tem que satisfazer os dois. Então, a nossa resposta é onde vai ter cobrinha nos dois. Que no caso, ficaria entre menos 2 e aberto no 1. Então, essa é a nossa resposta. Se percebendo aqui, ó, dá pra gente juntar. Tá? Que para escrever tudo de uma vez só, dá pra juntar, porque aqui pega do menos 5, vai até o menos 2. E aqui começa no menos 2 e vai até o 1. Então, automaticamente, a nossa resposta pode ser escrita dessa forma. Então, vai ter que ser de menos 5 a 1. Que a gente vai juntar essas duas respostas.